Êxodo capítulo 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: Assim diz o Senhor: à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, contra homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. E todos estes teus servos descerão a mim, e se curvarão diante de mim, dizendo: Sai tu, e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, e o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse os filhos de Israel sair de sua terra. Capítulo 12. A instituição da primeira Páscoa. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue, e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão ázimo e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na vossa mão. E comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 7 dias comereis pães ázimos. Até o 1º dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que comer pão levedado desde o 1º dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E no 1º dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer, só isto poderá ser feito por vós.
E observareis a festa do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações, por ordenança eterna. No primeiro mês, no 14º dia do mês à tarde, comereis pão ázimo, até o 21º dia do mês à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado. Em vossas habitações comereis pão ázimo. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro, segundo vossas famílias, e matai a Páscoa. E tomareis um molho de hisopo, e o molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta da casa, com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observareis isto por ordenança para ti e para teus filhos para sempre. E acontecerá, quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá, quando vossos filhos vos disserem: O que quereis dizer com este culto? Que direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava assentado no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. E então chamou a Moisés e a Arão à noite e disse: Levantai-vos e saí de dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Também levai vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e saí, e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: Seremos todos mortos. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios joias de prata e joias de ouro, e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. E uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos e vacadas e muito gado. E assaram bolos ázimos da massa que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas vossas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiver circuncidado, dela comerá. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seu osso. Toda a congregação de Israel deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor,
que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum circuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que no mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Santificai-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia no qual saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou desse lugar. Não se comerá pão levedado. Neste dia, no mês de Abibe, vós saístes. E será que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, uma terra em que mana leite e mel, que guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo: Isso se faz por causa do que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás esta ordenança a seu tempo, ano após ano. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. E todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E acontecerá que quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: O que é isto? Tu lhe dirás: Por força da mão, o Senhor nos tirou do Egito, da casa de servidão. E aconteceu que quando Faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem, quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo o que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos de meus filhos. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque com uma mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo.